Olá, galerinha da Central Paranaense, os alunos aqui do 8º ano das escolas adventistas que fazem parte da nossa associação. Sejam bem-vindos. Eu sou a Cristiane, a coordenadora pedagógica da Educação Infantil Bilíngue, Ensino Fundamental 1 e Fundamental 2, até o 9º ano, aqui da unidade da Escola Vista Alegre. Olá, aluno da Escola da Vista Alegre. Olá, aluno do Colégio Adventista do Boqueirão, do Portão, do Boa Vista, das escolas adventistas Santa Efigênia, do Colégio Adventista de Telemaco Borba, e entre outros, Ponta Grossa. Espero não ter esquecido ninguém. Se eu esqueci, você já pode ir dando um olá lá no chat, lá no YouTube, marcando sua presença, colocando aí um oi para os colegas e tudo mais. Nós pedimos que você preste bastante atenção na autora. Se possível, pegue o seu livro aqui, ó, Rio de Sangue, Rio de Amor, e vá pensando nas perguntas que você gostaria de estar fazendo para a Sara. Eu vou fazer agora, neste momento, uma breve apresentação da Sara. Eu já estive na semana passada conversando com a Sara, né, numa outra live para os alunos do 5º ano. Sobre a menina do chinelo de dedo, né? E é muito interessante. Não sei se você já leu esse livro, se você ainda não leu, vale a pena ler. Bom, a Sara, ela é casada, ela é casada com o Robson, ela possui 2 filhos, o Gabriel com 9 anos e a Giovana com 6. Ela é formada em letras, pedagogia e psicopedagogia. Ela tem mestrado, né, Sara, isso? Ela também é coautora, autora dos livros didáticos da CPB, né, do Ensino Fundamental 1. Ela já escreveu livros, eu não sei quantos exatamente, mas eu conheço 2. A Menina do Chinelo de Dedo, Rio de Sangue, Rio de Amor e outros contos, né? Ela trabalha no Instituto Federal Goiano e participa do Instituto, na parte de pesquisa da Universidade Federal, né? Já morou aqui em Curitiba na sua infância. Ela chegou aqui por volta de 3 a 4 anos e viveu aqui até os 15 anos. E sabe, galerinha, que ela se apaixonou pela leitura indo no Farol do Saber. Você já foi no Farol do Saber? Se você ainda não foi, eu desafio a você, porque lá tem coisas maravilhosas, muito interessantes, né? E é com você, Sara. Eu não sei se eu falei tudo, se ficou faltando alguma observação, algum detalhe a respeito da sua biografia. Muito obrigada, Prof. Cris, pelas boas-vindas, né, a essa aula. É um prazer estar aqui com vocês, também alunos da Associação Central Paranaense, você aí nas variadas escolas que estão nos assistindo, os professores também, cumprimento as professoras que estão aqui online ou que depois também vão assistir, né, essa live que vai ficar gravada. E eu preparei para vocês, antes da gente adentrar especificamente na obra Rio de Sangue de Amor, eu preparei algumas dicas de leitura, de literatura, algumas reflexões para a gente pensar o processo de leitura e de escrita. Vocês do 8º ano já estão numa fase que já é uma fase de escolhas da vida, né? Já não é uma fase que vocês são considerados, né, crianças, vocês já não estão na infância, então vocês, a partir desse momento, nesse processo de amadurecimento, já começam a tomar decisões, né, para o futuro, de escolhas profissionais, né, de levar os estudos assim, né, eu acredito que todos aí, né, levam o estudo bem a sério, mas eu vou te falar, não é todo adolescente que leva, outros aí de outras cidades podem não levar. Mas essa é uma reflexão muito importante, né, de como que a leitura que você não faz hoje, na adolescência, ela vai fazer falta amanhã. Então, não entenda isso, entendeu? Se você se está ficando essa lacuna na sua vida em relação à leitura, ao exercício da escrita também, né, a análise de textos de uma forma geral, isso vai ser cobrado de você lá na frente, né, em termos acadêmicos, profissionais. Então, por isso que é muito importante realmente mais e mais estar se aperfeiçoando nessa questão da leitura. Eu trouxe, como eu falei, né, uma breve apresentação para vocês, a gente vai estar conversando, então, à medida que eu for falando, vocês podem estar, claro, colocando perguntas, né, fazendo comentários,
e daí, posteriormente, as professoras estarão fazendo um levantamento dessas perguntas para estar também compartilhando aqui, para a gente estar conversando, tá? Para ser algo um pouco mais interativo. Esse é o sumário do livro, né, da obra Rio de Sangue de Amor. Então, é uma coletânea de 9 contos. Geralmente, esse é o formato de um livro de contos, tá? É importante vocês terem em mente que o conto, ele é um gênero textual que se caracteriza, sobretudo, por ser uma narrativa curta, tá? Então, a gente vai ver algo sobre a teoria do conto. Por que essas histórias podem se categorizar nesse gênero, né? O gênero textual conto, ok? Então, esses são os 9 contos da obra. Foi uma obra publicada em 2013, tá? Desde então, alguns colegas da rede adventista e de outras redes também adotaram esse material para os anos finais do ensino fundamental, 8º e 9º ano, e também algumas séries do ensino médio, tá? Então, já tive turmas do 1º e do 2º ano que também leram a obra e analisaram, tá? Essa é a capinha do livro, vocês conhecem. A obra, ela vai trabalhar com uma mudança de foco narrativo. Eu trouxe aí uma tirinha do Alexandre Beck, que é o criador do Armandinho. Talvez vocês já tenham visto esse tipo de tirinha, né, com esse personagem nas redes sociais. É um personagem, assim, bem conhecido, tá? E trouxe essa tirinha para poder tentar ilustrar o que seria essa mudança de foco narrativo. Então, o foco narrativo, ele tem a ver com uma posição do olhar, com a questão de ponto de vista, tá? Então, vocês estão vendo aí nessa tirinha, por exemplo, 2 personagens, né, subiram ali a escadinha, estão numa espécie de mesa, e daí o Armandinho comenta: não conhecia seu ponto de vista, Camilo. A gente vê as coisas de outra forma. E daí eles, né, a gente vê que eles convidam um outro amiguinho, vem ver também Pudim. E o menino, né, tem esse apelido Pudim, ele diz, eu não. Ele está com uma tela, né, com o celular, e diz, estou muito bem aqui. Né? Então, assim, essa é uma reflexão para a gente pensar sobre como é importante a gente tentar enxergar o olhar do outro, e esse é um exercício de experiência literária que busquei também fazer nesse livro, Rio de Sangue de Amor e Outros Contos, tá? Porque são histórias recontadas, né? Então são como se fossem recontos, né? Recriadas a partir de uma mudança de foco narrativo. Então, essa foi a premissa do texto, tá? Então, histórias que muitas vezes estão contadas com o foco, com o olhar centrado num personagem e agora buscando dar uma evidência, um foco em um personagem, por exemplo, secundário daquela mesma história, tá? Esse é um exercício que você pode fazer aí, e daí retomo uma citação também para que vocês lembrem, vocês que já podem fazer essa memória, né? O Eduardo Galeano, na obra O Livro dos Abraços, ele, que é um escritor muito famoso, ele diz assim: para os navegantes com desejo de vento, a memória é um ponto de partida. Então, trouxe aí para vocês, né, essa foto de quando eu estudei aí em Curitiba, para poder mostrar, né, que nós somos formados, nós somos constituídos como leitores e como pessoas da nossa trajetória de vida. Então, aquilo que a gente tem muito a ver com a nossa infância, com as nossas escolhas, né? Com a nossa família. Todo sujeito, toda pessoa é constituído dessa forma, é formado pelo meio no qual ele está ali vivenciando. E eu sempre gostei de ler, né? Como a Prof. Cris comentou, fui motivada pelo projeto Farol do Saber, mas desde a tenridade, desde menor aí do que essa idade, eu tinha 7 anos nessa foto, eu já gostava muito de ler, né? Sempre tive livros na minha casa, sempre vi meus pais lendo, então foi realmente um fator motivador e fez uma diferença, né? Esse caminho da leitura fez uma diferença na minha vida. Né? As minhas avós gostam muito de histórias, inclusive o livro A Menina de Chinelo de Dedo, que apresentei na semana passada para os alunos, né, para os menores, é um livro infantil, de literatura infantil, foi baseado nas memórias das minhas avós. E como contadoras de histórias, sempre contavam história antes de dormir, eu também fui incentivada por essa narrativa,
né? Então, mais do que o poema, né? Tem gente que gosta muito de poema. Eu gosto muito de narrativa, eu gosto muito de história, tanto para ler como para escrever, tá? Por isso que eu fiz letras, né? E também comecei, né, a exercitar essa escrita, né, continuamente. E para que a gente lê e escreve? Né? Uma curiosidade para vocês, o Brasil não foi esse Brasil que a gente conhece hoje. Né? Em anos atrás, a gente tinha uma população brasileira que a maior parte da população não sabia ler. Ler nesse sentido e decodificar. Foi uma necessidade do Brasil criar políticas, né, programas, incentivar a alfabetização, inclusive de adultos, né, porque a gente tinha uma população adulta que não sabia ler. E para que servia essa leitura? Para que as pessoas pudessem, por exemplo, ler o letreiro do ônibus. Então, ler nesse sentido de decodificar, né, de reconhecer uma informação. Porém, a leitura extrapola isso. Né? Vocês que tiveram acesso ao processo de escolarização desde crianças, né, desde que eram pequenos, né, vocês compreendem isso. Né? A leitura não serve só para reconhecer uma informação. A leitura serve também para o prazer, a leitura serve para você entender sentimentos, a leitura serve para você conhecer outras culturas. Então, a leitura tem vários propósitos. A escrita também tem vários propósitos. Né? Você pode escrever para diferentes finalidades comunicativas. Pode escrever um bilhete, pode escrever uma dissertação argumentativa para uma redação, né, da escola. Você pode escrever um texto literário para poder expressar aquilo que você sente. Você pode escrever um texto com a finalidade, né, de publicação, né, ou para presentear alguém, né, um texto que tem ali uma emoção. Então, leitura e escrita são atividades da nossa língua, né, da linguagem, que tem diversas finalidades, tá? Eu trouxe aí para vocês propósitos específicos agora da leitura literária, tá? Então, alguns filósofos, eles falam sobre a leitura literária, o papel da literatura, né? O que é a literatura, para que ela serve, né? Então, um dos primeiros filósofos que pensou sobre isso, Aristóteles, ele vai falar que literatura é arte em palavras. Então, é um tipo de arte. Ele vai equiparar, né, a literatura ao mesmo patamar de uma escultura, né, de uma pintura, enfim. É um tipo de arte que é a arte em palavras. Roland Barthes, na obra O Prazer do Texto, ele vai falar que há uma fruição literária. Fruir, né? Fruir nesse sentido, mais até do que você ler e dar um contentamento, mas aguçar a sensibilidade. Né? Fruir pode ter essa conotação de você sentir de forma profunda, né? Quando você lê algo. O Hegel, que é um outro filósofo, ele vai falar do despertar da alma, ou seja, a literatura é capaz de aguçar a sensibilidade das pessoas, né? Dar esse despertar para a melhor parte do ser humano. E o Antônio Cândido, ele vai falar sobre humanização do sujeito. Então, a literatura tem a ver com um processo de se humanizar. Na obra Rio de Sangue e de Amor, se busca esse propósito também, né? De tentar expressar a sensibilidade e os sentimentos. Na verdade, o foco é justamente a emoção, o sentimento, não tanto a ação. Né? Não tanto a narrativa, é claro, acompanha uma ação, né? O desenrolar daquilo que acontece, um começo, meio e fim, mas o foco não está nisso, o foco está no sentimento dos personagens, tá? E daí isso é uma fotinha aí para vocês verem também essas duas obras pela CPB. Eu tenho outros livros, né, em capítulos de livros na área de formação de professores de língua portuguesa, na área de linguística e também de formação do leitor. Tá? Mas são obras não voltadas à faixa etária de vocês, são obras voltadas ao público adulto, né? E a coleção de didáticos. E estou escrevendo neste ano um emocionário, que será publicado em 2022. Então, está aí já dando um spoiler aí de futuras publicações. Tá? Uma coisa importante que eu dou de dica para vocês que já estão aí numa fase mais madura, né? De adolescência.
é que quando você estiver nesse processo de escrita, seja literária ou não, é importante você ter em vista que a revisão é muito importante, né? A revisão é essencial. Como a Prof. Cris falou, eu também sou revisora de textos, tá? Então, eu trabalho com edição de texto, com revisão, não só com escrita, e é importante que você, ao escrever até mesmo a redação escolar, você tenha consciência, não só que vai servir para atribuir nota, mas que você precisa aperfeiçoar essa escrita, porque lá no futuro vai ser cobrado de você, né? Vai ser cobrado uma escrita em diversas modalidades, vai ser cobrado que você saiba se comunicar nesse nível, né, por escrito, e não só oralmente. Né? O Carlos Drummond de Andrade, ele tem uma frase que ele diz assim: escrever é cortar palavras. Muitas vezes a gente acha que escrever é você escrever muito, né? Ali para dar as 30 linhas, né? Conheço vocês, tá? Que eu já dei aula aí para o 8º ano. Mas, na verdade, gente, você precisa dizer muito em pouco. Então, você precisa sempre buscar uma palavra plurissignificativa, que realmente tenha relevância ali, porque senão fica redundante, né? Fica um acúmulo de ditos dispensáveis, e não é isso que você quer na sua escrita, tá? Divulguei aí para vocês um fórum que acontece, é um fórum de revisão de texto, tá? Esse fórum, possivelmente, ele vai acontecer agora de forma digital, né, por causa da pandemia, e nas edições que eu participei, tinha pessoas da educação básica, não do 8º ano, mas do ensino médio, que estavam lá para poder justamente conhecer mais sobre esse mundo dos textos. Então, a quem interessar possa, estou divulgando esse fórum aí. O Graciliano Ramos é um outro escritor da literatura brasileira. Ele é o escritor de uma obra muito conhecida, talvez você já tenha ouvido falar, chama Vidas Secas. Talvez alguém aqui já leu até esse livro, né? Bem, bem famoso. E ele fala, numa obra chamada Linhas Tortas, de 1962, essa obra dele, ele vai falar sobre como que a gente deve escrever, como que deve se comportar o escritor, tá? E ele compara a escrita com o processo de lavagem de roupa que as lavadeiras de Alagoas têm, o primor que elas têm com o lavar a roupa. E ele diz assim, elas começam com uma primeira lavada, depois enxagam, dão mais uma molhada, agora jogando a água com a mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa e dão mais uma torcida e mais outra. Torcem até não pingar do pano uma só gota. Somente depois de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal para secar. Então, veja só, o que ele está? Ele está usando, obviamente, de metáfora, né? Porque você não vai molhar as páginas de um texto, né? Vocês compreendem isso, tem esse nível de abstração. Ele está falando que quando você escreve, você tem que ter também esse cuidado, né? Escrever, revisar, né? Analisar criticamente as linhas, aguardar, ter todo um processo para depois pendurar o texto. O que significa isso? Depois publicar, depois enviar para a professora corrigir, por exemplo, a sua redação, tá? Então, ter esse cuidado com o texto, né? Inclusive, você vai ver o quanto que numa simples releitura, você pode estar melhorando sua escrita. Terminou de escrever, lendo atentamente o que você escreveu, você automaticamente já vai notar alguma coisa que você pode melhorar, tá? Trouxe para vocês também aí uma foto, uma parte dos meus livros, né? E também essa imagem de uma obra que está disponível em PDF, de forma muito rápida, né? Você digita no Google, que é esse livro da Nádia Gottlieb, Teoria do Conto, tá? Essa é uma obra básica para a gente entender o gênero conto, tá? A Nádia Gottlieb, ela vai trazer algumas reflexões sobre o que é o conto, baseado num estudo do Júlio Cortázar, que ele vai analisar teorias do Edgar Allan Poe, que é um contista, né, de obras de suspense, algumas até mais assim de terror. E o Edgar Allan Poe ele vai também ser crítico literário, ele vai analisar o que é conto, tá? Então, por isso que a autora desse livro, Teoria do Conto, vai trazer essas referências. E o Edgar Allan Poe ele vai falar
que existem duas relações básicas em relação a você poder dizer isso é um conto. Ele vai dizer que, primeiro, é a extensão, ou seja, um texto muito longo, né? Não vai ser conto, né? O conto é uma narrativa curta, e nesse curta ele vai explicar de um jeito até um pouco assim engraçado o que seria esse curta. Ele vai dizer que o conto é um texto para você ler numa sentada, né? Então, assim, é um texto que você consegue ler um conto, né? Você consegue ler rapidamente, né? Por algumas horas, ok? Nada de também minutos, né? Você lê com concentração ali durante uma meia hora, algumas horas, ok? E também ele vai falar que a gente reconhece o conto pela reação que ele provoca no leitor, né? Então, a leitura provoca um sentimento no leitor, ok? O conto, gente, nós sabemos também, só voltando aqui, que é uma narrativa que tem poucos personagens e se concentra num tempo e espaço limitado. Também são outras características do conto. Trouxe essa charge para vocês, tá? A gente está vendo aqui a mulher batendo um inseticida e daí está batendo numa estante, né, de livros, de arquivos, de alguma coisa, e cai um livro no chão. O livro tem a capa aí de um bicho, de um inseto, e está escrito Kafka. A pessoa que conhece a obra do Kafka sabe que ele é contista e que ele tem uma obra chamada A Metamorfose, que é um livro que é um conto, tá? E aí eu trouxe um texto aí para vocês e eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer uma prática rápida, eu não vou ler justamente para não perder a experiência única e individual desse excerto, de ler esse excerto. Eu vou dar um tempo coerente para que você, tá? Você aí que está meio desajustado, se ajeita agora, por favor, e vai ler de forma silenciosa aí esse excerto, que é o começo, na verdade, da Metamorfose do Kafka, ok? Podem começar. Eu não vou dar spoiler do que acontece no livro, tá? Porque é um tipo de clássico da literatura de conto que você precisa conhecer, tá? Mas, basicamente, o Gregor Samsa, pensando agora em sinopse da obra, e não em spoiler do que vai acontecer no encadeamento narrativo, mas o Gregor Samsa, ele é um cara que ele abdica dos seus sonhos individuais em detrimento de sempre estar só ajudando as pessoas ao redor dele, tá? Ele é um caixeiro, essa é a profissão dele, e acontece isso, né? O livro começa justamente quando, certa manhã, e a gente vê a imprecisão, né, temporal, ele acorda dos seus sonhos intranquilos, ou seja, ele tinha pesadelo, né? E ele está se transformando aí no inseto. Então, é um conto que a gente chama, é um conto que a gente categoriza como fantástico, né? Conto fantástico não quer dizer, nossa, que maravilhoso, é fantástico isso, né? Não, mas conto fantástico é aquele tipo de conto que vai trazer algum elemento que pode trazer, assim, um estranhamento para nós, né? É alguma coisa, assim, que foge um pouco da realidade, né? Que tem ali uma quebra que a gente chama da verossimilhança, ou seja, da semelhança com a realidade. E aí você vai escrever aí no chat para mim agora o que você sentiu, já que o Edgar Allan Poe, que é esse crítico também de conto, ele vai falar que conto tem a ver com extensão, tá? Isso aí é só a introdução, tá? Do Metamorfose, mas é um livro bem fininho, você lê mesmo uma sentada.
e reação do leitor. Quando você leu esse trecho, o que você sentiu? Né? Provoca algo. O conto sempre vai provocar um sentimento, nem sempre um sentimento bom, tá? Às vezes um sentimento de agonia, né? Um sentimento de estranhamento, né? Uma curiosidade para saber o que vai acontecer, enfim. As reações podem ser variadas, a depender da experiência individual de cada um. O Jorge Luiz Borges também é um escritor, ele também tem contos, vários publicados, e ele tem uma frase que ele diz: o escritor escreve o que pode, o leitor lê o que quer. Né? Então, é uma frase que a gente vai rememorando. Aí ele está de olhos fechados, ouvindo uma narrativa, ele não está apreciando uma música, ele está ouvindo uma narrativa, ele teve uma doença, acabou progressivamente ficando praticamente cego, e ele contratou um leitor. Ele contratou um leitor, que foi o Alberto Mangel, contratado aos 16 anos para ser o leitor, personal leitor. Ele era a pessoa responsável por ler em voz alta para o Borges, tá? E depois acabou se tornando também um escritor. Michel de Certeau, na obra A Invenção do Cotidiano, ele vai falar sobre como os leitores, eles são viajantes. Olha essa citação aí. Vai dizer que os leitores, gente, eles vão pelas terras alheias, ou seja, as terras dos escritores, né? E daí vão nômades, vão ficando aqui um pouquinho ali e vão realmente arrebatando os bens do Egito, né? Ele fala as pérolas, aquilo que há de mais raro, de mais interessante em cada obra. Há muitos níveis de leitura, a depender da... Essa aí é uma imagem, né, que vários catálogos de editora possuem, né, e mensura os níveis, né? Vocês, por exemplo, no 8º ano, a gente já pode enquadrar ali no leitor fluente, no leitor crítico, tá? Alguns estão no leitor fluente, né, capazes de ler implícitos. O leitor crítico é aquele que já começa a fazer pontes, problematizações com as questões sociais, tá? Do passado e do presente, ok? Então, ele faz essas relações, ele lê algo e ele começa a relacionar de forma mais profunda com outras leituras. Mas tem, em geral, as pessoas colocam assim mais ou menos por idade, mas tem pessoas que ficam às vezes estagnadas num nível que às vezes não está compatível. Então, para poder alinhar isso, para você chegar no nível crítico, né, que é o nível estimado de todos nós, o que você tem que fazer? Você tem que ler. Você tem que ler diversos textos, diversos autores, você tem que também escrever, né, ler com concentração, né? A gente vai falar um pouco de habilidade de leitura também, dando algumas dicas para vocês. Por exemplo, essa obra Rio de Sangue está na indicação, vocês estão vendo aí, para o leitor fluente e para o leitor crítico. Então, uma pessoa que está na leitura em processo, né, a leitura em processo, aquele que lê, ele ainda está aprendendo, talvez possa não captar as nuances todas, né, de figuras de linguagem. A leitura, ela vai sempre ampliar teus horizontes, vai conhecer mais da cultura, né, de outros lugares, e vai ampliar, inclusive, seus horizontes de possibilidades. Porque a partir do momento que você começa a alcançar esse nível crítico de leitura, obviamente que você vai ter um destaque também, né? Você vai conseguir avançar em outras disciplinas, porque todas as outras matérias escolares e da vida dependem justamente da leitura. Eu coloquei aí para vocês as habilidades da compreensão leitora, né? Então, olha só, uma das habilidades é a habilidade de inteligibilidade. O que seria isso? Todos vocês têm, porque vocês foram alfabetizados. Então, vocês conhecem o sistema de escrita alfabética, vocês conhecem o que é sílaba, né? Vocês sabem o que é uma palavra, o que é uma frase, vocês sabem reconhecer informações, então vocês têm essa habilidade, tá? A habilidade de interpretação, ela está relacionada à textualidade, está relacionada à coesão e coerência, ou seja, coesão, a articulação entre os elementos da linguagem, tá? A articulação entre os parágrafos, a articulação ali entre as frases, né? A sintaxe de um texto, e a coerência, a articulação entre as ideias, tá? Então, se há um encadeamento, se há uma lógica, ou se quebra a lógica porque, por exemplo, é um conto fantástico, tá? Como eu dei o exemplo do Kafka. Mesmo assim,
tem ali uma articulação, porque o gênero textual permite essa quebra, né? E a compreensão, que é um nível mais profundo de habilidade de leitura, que a pessoa é capaz de relacionar aquilo que ela leu com outros textos, com outras leituras, com o conhecimento prévio que ela tem e com os contextos, ok? Então, interpretar e compreender são habilidades que, durante toda a nossa vida, a gente vai estar desenvolvendo. Aí um comentário da teórica, da pesquisadora dessa teoria de interpretação e compreensão, que é uma analista do discurso, é uma pesquisadora da linguagem, e ela vai falar que, para você compreender, é importante que você tenha em mente que a linguagem, ela é social, ela é histórica. Então, você tem que ter essa compreensão que a língua portuguesa, tal qual a gente conhece hoje, foi uma construção, até mudanças de palavras a gente teve, né? Por último, a reforma ortográfica, né? E a linguagem, ela também revela facetas históricas, né? Ela também revela, até mesmo, às vezes, infelizmente, preconceitos da nossa parte. Então, é importante que você tenha em mente isso ao estar lendo um texto com criticidade. E agora a gente vai aplicar isso, essas habilidades, tá? E eu quero que vocês vão me respondendo aí, participando. Vocês estão vendo, de novo, uma tirinha, tá? É uma tirinha porque é uma história em quadrinho, e os pesquisadores da linguística, que é a ciência da linguagem, vão dizer que uma tirinha é uma história em quadrinho pequena, de 3 a 4 quadrinhos, tá? Então, eles vão categorizar a tirinha pela estrutura. E daí a gente vê o Armandinho, e ele vai dizer assim, alguém pergunta, melhor dizendo, para ele, a gente vê que é uma pessoa que é uma mulher, né? Pela roupa a gente reconhece essa personagem. E ela é bonita, linda. Agora dá uma pausa nesse primeiro quadrinho, gente. Aparece a mulher inteira? Não aparece. Por quê? Lembra da posição do olhar que eu falei, o foco narrativo? O foco está na criança, no Armandinho, tá? Então, o campo de visão da criança está sendo expresso como importante e valorizado a partir do momento que está dando essa ênfase para ela, né? Mostrando ali apenas aquilo que ela consegue visualizar de forma mais explícita. Daí tem esse diálogo aí, tá? E a gente já começa a criar hipótese, com quem que a Armandinho está conversando. Essa hipótese pode ser confirmada ou não no decorrer da leitura. Aí ele continua dizendo, inteligente, otimista, gosta de aprender e se preocupa com os outros. Mas daí essa pessoa diz, mas e a aparência dela, filho? Então, a partir desse vocativo, a gente já vê que é quem que está falando com ele? É a mãe, tá? E daí ele responde, a melhor possível, né? Falando da aparência, aparenta ser feliz. Então, se eu perguntasse para vocês, que são pessoas alfabetizadas, tem aquela habilidade que eu comentei, aquela primeira, da decodificação. Se eu perguntasse para vocês, né, quem que é o personagem, né, dessa história, né, dessa tirinha, você viu ali o nome ali embaixo, Armandinho, você iria responder. Seria bater o olho, pronto, reconheceu a informação. Você sabe ler, então você já responderia. Se eu perguntasse para você, né, quais são as características que o Armandinho menciona, quais são os adjetivos, bastaria você localizar essa informação que está explícita na tirinha. Linda, inteligente, otimista, né? Então você anotaria, tá? Agora, se eu perguntasse para você quais são os elementos da tirinha que vão revelar com quem que Armandinho está se comunicando, essa é uma questão de interpretação, tá? Então a gente vê que a roupa indica que é uma mulher e o vocativo filho indica que é quem? A mãe. A palavra mãe não aparece no texto. Então, mas você vai interpretar e vai conseguir reconhecer esse implícito por essas marcas. Agora, vamos aprofundar mais essa leitura. Se eu pergunto para você assim, aluno do 8º ano, aqui a gente está vendo, né, que tem duas concepções de beleza, a concepção de cada personagem. Quais são essas concepções de beleza dos personagens e como essas concepções, como esses conceitos são construídos. Então, a gente vê que a mãe está falando,
né, tá querendo saber de quê? Da aparência. Aparência de quem? Esse ela também não está explícito. Pode ser uma coleguinha de classe dele, pode ser a professora, enfim, ela está querendo saber de alguém que ela não conhece e que o filho teve contato, tá? E daí, a gente vê que, então, o foco dela é a aparência física, tá? Da onde que vem essa fala? Da onde que vem esse conceito de focar sempre na aparência física? Daí a gente vê o discurso da mídia, né, as revistas, né, a questão mesmo histórica de que a mulher, né, tem que estar sempre ali, né, bem apresentável, né, cuidar da beleza. E daí a gente vê a outra concepção, que é a do Armandinho, que é uma concepção de beleza que não tem a ver com a aparência física, mas tem a ver com as qualidades, as virtudes de alguém, ok? E da onde que vem? Qual que é a origem desse discurso da beleza do Armandinho, né? É um discurso que se opõe ao outro, que foca só na aparência. Vem justamente dessas formas, né, que a gente está vendo aí, de reflexão sobre o que é politicamente correto e incorreto, né? Vem de uma reflexão crítica sobre o papel das pessoas, como é importante que elas extrapolem apenas essa aparência, mas verificar a essência, né? Então, os estudos de filosofia, de psicologia dizem isso, ok? Então, veja como a compreensão, você tem que buscar outros saberes para responder, né? Porque exige uma leitura profunda. Olha esse outro texto aí. Vocês estão vendo aí um gatinho. Esse gatinho está posicionado, né? Vocês já devem ter visto isso em algum filme, tá? Em alguma série, alguma coisa, esse tipo de cenário, então no noticiário. Ele tirou essa foto, né? Por quê? Em que situação ele se encontra? É aquelas fotos que tira quando a pessoa está sendo fichada, né? Que diz, vai ser preso. E daí gera um humor, né? Quando ele segura uma placa com esse olhar, né? Amedrontador, que ele diz, tirei um pau na Dona Chica, hashtag é que se faz, é que se paga. Então aqui a gente tem uma mistura, né, dessa hashtag, é um discurso que evidencia que esse seria um meme, né, e daí uma referência à música, né, muito conhecida, infantil, eu tirei o pau no gato. Então, é importante você ver que quando você lê um texto desse, se você não conhece a referência, se vocês não conhecessem a música, não teria o efeito de humor. Não teria. Então, só tem porque você reconhece socialmente, né, historicamente, esse texto. E encerro com essa reflexão em forma de imagem, né? O leitor, gente, ele realmente, ele tem uma iluminação, né? As coisas se iluminam ao redor, você consegue compreender melhor o mundo e sentimentos, não só seus, mas do outro. Se torna uma pessoa cada vez mais humana. Né? Então, é importante, você vê aí essa imagem, né? A luz se distorcendo para poder iluminar esse leitor. Né? É importante que a gente tenha reconhecimento do peso da leitura. Um outro pesquisador, para fechar, ele vai falar que de tudo que a escola pode oferecer de bom, é a leitura, sem dúvida, o melhor. A grande herança da educação. E encerro, né, essa primeira parte da nossa conversa com essa reflexão e motivando vocês sempre a exercitarem essa leitura. E abro aí para as perguntas de vocês, para falar do livro. Prof, foi um prazer, né? Foi muito bom a gente... Foi muito bom, né? Aprendemos um pouquinho mais sobre o gênero conto. Foi bem interessante. Tem aqui junto comigo, acompanhando lá no YouTube, a coordenadora Késia Azevedo, e ela menciona aqui a Késia, que, primeiramente, a minha admiração e respeito pela Sara, adoro acompanhar suas redes sociais e descobrir que somos almas gêmeas de cultura pop. Obrigada por estar conosco esta manhã e por ser tão generosa. Então, um beijo, Késia. Nossa, uma querida. A Késia. Aí eu tenho duas perguntas da Vitória Biesdorf. Desculpa, Vitória, não sei se eu falei seu sobrenome certo, mas é da Santa Efigênia, tá? Primeiro, a primeira pergunta que a Vitória faz. Você escreveu o livro especialmente para a rede adventista ou para o público em geral? Vitória, foi pensando realmente no público, assim, em geral, não pensei
enfim, que teria esse aceite na rede, inclusive outras escolas, né, adotam o livro. Tem uma escola aqui, por exemplo, que é o Colégio de Aplicação da UFG, que foi feito um trabalho justamente comparativo, né, entre os textos religiosos, mas não com a finalidade denominacional, é um colégio que não tem denominação como o nosso, mas foi feito esse trabalho intertextual do livro de contos com esse material. O livro, na verdade, ele foi pensado, quando comecei a escrita, eu queria muito assim que os meus alunos pensassem nessa questão de foco narrativo. Quando a gente muda o foco, pensa em personagens secundários, o que eles sentiram, como isso é um exercício de sensibilidade. Então, essa foi assim uma reflexão primeiro. Eu comecei a escrever tentando motivar os meus alunos nessa ideia da sensibilidade. É tanto que o primeiro conto, ele, antes de ser publicado, eu li justamente na sala de aula, escrevi e li, e para ver se eles reconheciam as marcas que evidenciavam uma outra história conhecida deles, né, que é a história do filho pródigo. E daí, assim, alguns não reconheceram, alguns acharam que era uma história, digamos assim, nova, né, totalmente nova. Outros já perceberam que tinha esse olhar do irmão, né, do filho que ficou e que não tem tantas informações na Bíblia sobre ele, né, mas é isso, né, não foi especificamente pensado, mas acabou sendo adotado em várias escolas. A Vitória também, eu já estendo aí como minha pergunta também, Sara, porque eu fiquei lendo aqui, eu tenho o conto predileto, eu gostei mais da Inocência Maculada, né? Que fala a história ali da filha de Jacó, né? De todo o sofrimento ali, o que aconteceu. E deixo aí para você ler, viu, aluno do 8º ano, esse conto. Muito triste. Eu me identifico, né? Não aconteceu comigo mesmo, mas por ser mulher, né? Porque nós somos muito frágeis. Mas a pergunta da Vitória é a seguinte: qual o conto que você mais gostou de escrever? Né? E eu já estendo aí qual o seu predileto. Então, uma boa pergunta, sabe? Porque onde eu vou, assim, todo mundo acha que porque eu coloquei o irmão por primeiro é meu predileto. Não é. Então, assim, o que eu mais gostei de escrever foi o que leva o título, né? O Rio de Sangue e de Amor, que é a história na perspectiva da Joquebede. Justamente isso que você falou, Prof. Cris, é muito importante, né? A gente acaba se identificando com os textos diante da nossa posição, né? Então, por exemplo, eu também senti muito, foi muito pesada a escrita do Inocência Imaculada, justamente por estar revelando algo que é tão triste, né, que é essa situação do abuso. Mas, assim, para mim, o Rio de Sangue ele tem uma conotação especial por eu ter, né, criança, por ser mãe. Então, eu senti, assim, demais, assim, foi muito emocionante escrever, e por isso que ele intitulou a obra, né, por ser o meu predileto, pensando nessa situação da Joquebede, né, de colocar o seu filho ali num cesto, né, e ter confiança e de que Deus estaria cuidando, né, da criança, do seu bebê, mas também não tinha uma certeza. Então, essa vulnerabilidade que a mãe tem, né, que toda mãe tem, a gente não sabe o que vai acontecer com nossos filhos, se vão adoecer, né? Então, assim, foi muito tocante escrever, e por isso que ele tem um cantinho, assim, especial no meu coração. Estão chegando mais perguntas, né? Agora eu vou aqui para a Escola Adventista do Portão, Colégio Adventista do Portão. A Laís Eduarda, ela perguntou: eu tenho uma pergunta, irá ter a continuação do livro Rio de Sangue e Rio de Amor? Ou já foi terminado todas as edições que poderia ter? Olha só, talvez a pergunta dela, da Laís, tudo bem, Laís, seja no sentido de ter um outro livro semelhante, né? Eu entendi dessa forma, na mesma pegada, digamos assim, de foco narrativo e uma outra coletânea de contos, né? Uma continuidade nesse sentido. Se for sim, né? E estou assim concluindo, né? Também isso já há alguns anos. Lembra das lavadeiras de Alagoas do Graciliano? Então é mais ou menos assim por isso que ainda não está pronto, né? Você publicar uma obra é algo muito sério,
né, justamente esse efeito nas pessoas, né, e assim, o fato de que depois que está pronto, você não tem muito domínio, né, mais do teu texto, né. Vários escritores fazem essa reflexão, o texto é do autor só enquanto ele está escrevendo, depois ele é do leitor, ele é de quem que seja, da sociedade. E daí tem várias histórias, tem histórias assim, eu acredito que vai ficar um livro mais denso, né, um pouco mais pesado, não só em extensão, mas nesse sentido das temáticas, né? Eu fiquei muito pensando no impacto que gerou o Inocência Maculada, ao problematizar uma situação que é tão sensível, tão triste, né? Então, tentei dar uma visibilidade nessas temáticas, né, que muitas vezes são escondidas na sociedade, mas que precisam ser pensadas e debatidas. Então, vai ter essa linha, e talvez seja, é claro que não vai ser proibido ninguém do 8º ano, né, ler, mas ele foi pensado para o ensino médio, os anos finais, terceirão, mas está aberto, se você é um leitor crítico, você está convidado já a ler essa obra. São temas realmente bem interessantes e pertinentes, né, dentro da nossa sociedade. Aqui tem mais uma coordenadora se manifestando, a Heloíse Andrade, da Santa Efigênia. Sara, querida, você é maravilhosa, estou com saudades. Tem a Mel, do CABV, ela falou o seguinte: oi, queria te conhecer, Sara, gostei muito de você, já tem uma fã aqui, viu? A professora Beijo, Jéssica... Mel, beijo. A professora Jéssica, de literatura do CAP, ela pergunta o seguinte: na narrativa, como definiria a relação entre os contos? Então, na verdade, os contos, eles não têm um encadeamento temporal narrativo, né? A linha que liga um ao outro, na verdade, é uma linha voltada em duas faces. A mudança de foco narrativo dando visibilidade a personagens secundários e os sentimentos desses personagens. Então, a perspectiva de linha entre os contos é justamente o sentimento, né? O foco não tanto na ação, mas no sentimento, né? Por exemplo, o Fogo Real, da Mikau, né? Ela sempre foi uma personagem muito intrigante para mim, porque quando a gente vê, né, aquela cena lá do Davi dançando, né, pelado, gente, tem umas coisas muito assim, né, na Bíblia, umas coisas que ele estava tão feliz, assim, que ele, pronto, né, extrapolou. E a Mikau censura o rei, né, censura essa espontaneidade dele, mas aí a gente problematiza, né, o tanto que ela deve ter sofrido, porque o Davi nunca efetivamente gostou dela, assim, no nível, por exemplo, como gostou de Batseba, né, que foi até a mãe de Salomão, né, a mulher pela qual ele se apaixonou. Então, assim, a Mikau sempre fica ali um pouco à sombra, né, do Davi, né, e assim, ela era princesa, né, filha de Saul, e, tipo, submetendo a isso, né, mas daí a gente vê tanto com os olhos, né, espirituais, que realmente ela teve ali sentimentos ruins, né, mas a gente vê também numa perspectiva humana, né, nós temos também, infelizmente, nós temos esse olhar muitas vezes de inveja, de censura ao outro. Ela não buscou olhar Davi com os olhos empáticos, né? Ele lutou tanto, estava ali celebrando uma conquista, mas ela pensou em si, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu não tiro, digamos assim, o que aconteceu, né? Todas as situações tristes, né? Que aconteceram com Mikau, porém tento observá-la nessa perspectiva, essa perspectiva sensível, entendendo que na narrativa inteira do Fogo Real ela se revela uma personagem sensível, né? Assim, triste, melancólica, mas também egoísta, né? Ela se coloca como centro do universo, ela é egocêntrica, né, na narrativa. Ela, tipo, não se importa com ninguém, só com ela. Então, é uma reflexão também. Eles não estou querendo dizer que esses personagens são perfeitos, eles erraram, mas é importante ter esse olhar humano para as ações e sentimentos deles. Olha só, as meninas aqui, Sara, estão assim bombando, né? Nós temos aqui mais algumas, acho que umas 6 perguntinhas aí, Raquel, tá? 6 ou 7. Mas assim, eu vou tentar resumir, tá, meninas? Vou falar aqui a Andressa, a Adriana, do CAP, a Rayana,
a Sara, né, aqui também, e nós temos, elas perguntam assim, meio semelhantes, tá, prof. Sara? É o seguinte, elas querem saber, as meninas, desde quantos anos você escreve? Você começou a fazer os seus primeiros ensaios escritos, né? Por que você decidiu ser escritora, né? E as meninas, na verdade, estão curtindo demais, né? Acho que depois que a gente conversou ali sobre o conto da Inocência Imaculada, inclusive a Vitória voltou a comentar o seguinte: você já pensou em escrever um livro apenas das histórias das mulheres bíblicas e sobre o sofrimento? Então, se você puder resumir aí em cima de todas essas perguntas, porque nós temos até às 11. Certo. Olha só, meninas, primeiro, assim, um grande de antemão já, vai que corta a transmissão, eu não sei, mas um beijo para vocês, tá? Para todos vocês, abraços também, assim, para todos os alunos de uma forma geral, né? Professores, todas as coordenadoras, o carinho de vocês é muito bom, né? Dá um quentinho, assim, no coração. Mas, assim, um beijo muito especial para as mulheres e meninas, né? Porque a gente sabe que, historicamente, não é fácil, né, a gente ser mulher. Na literatura, a gente tem uma tendência em puxar para personagens masculinos, tá? Então, até eu fiz uma matéria recentemente no doutorado que tem, assim, pesquisas concretas que revelam que a maioria dos livros são escritos com personagens masculinos, dando visibilidade para eles. Então, na minha literatura, sim, eu tento buscar, a maior parte desses contos, por exemplo, tem a perspectiva da mulher, né? E sim, eu penso em cada vez mais focar nisso. Menina de chinelo de dedo, outra menina já está em construção, né, tentando dar uma visibilidade não só para a personagem, mas para as histórias e memórias de mulheres. Né? Eu comecei a escrever muito cedo, desde que eu comecei a escrever, efetivamente, eu sempre gostei muito de ler, né, e de experimentar a escrita. Né? Então, desde que me conheço, assim, efetivamente, por gente que gosta disso, desse campo da literatura. Né? Eu até comentei na live da Menina Chinelo de Dedo que a minha mãe tem um caderno, um livro, gente, que era um caderninho azulzinho, sabe, desses brochurinha que eu escrevi, foi o meu primeiro livro, né, que eu escrevi, ilustrei, e daí, quando eu estava arrumando minhas coisas para a faculdade, separando, né, todos os meus objetos ali, eu encontrei uma caixa com coisas assim da minha infância e dei de presente para minha mãe. Então, eu sempre gostei disso. Tenho livros engavetados, vários que não foram publicados, não foram concluídos e que não sei se serão. Né? Eu acho que tem muita coisa, né? A gente vê, assim, por exemplo, de vários escritores, né? Os famosos, né? Eu não, mas assim, escritores aí famosos na história, têm obras inacabadas, né? Justamente porque às vezes a gente muda, né? A gente começa a escrever e depois, enfim, outras coisas se tornam mais importantes e você passa a escrever novas histórias na sua vida e exercitar na sua escrita. Né? Então, assim, um dos meus propósitos é fortalecer essa literatura, de não só a autoria feminina, minha autoria, né, mas também pensando nas problemáticas que circundam o universo feminino e a mulher nessa sociedade contemporânea. Então, assim, é muito bom ter essas leitoras também tão fortes. É ótimo. Apareceu aqui uma pergunta de um leitor, né? Para a gente finalizando aqui a nossa live. O Caleb, da EASE, da turma 81. Você gosta de escrever seus livros? Você sente prazer? Algum conto? Eu já aproveito para estender aí, para finalizar. Ao escrever, né? Porque nós demonstramos alguns sentimentos, né? Colocamos nossas ideias conforme o conto, né? Porque a gente faz uma releitura daquilo que aconteceu, por mais que você já tenha se baseado na Bíblia, porque tem outros autores que inventam contos da cabeça, mas você baseou-se na Bíblia, né? Ao escrever, você se emocionou com algum deles? Lógico, acredito que deva ser o Rio de Sangue, né, que você comentou, mas assim, fora o Rio de Sangue, ou um outro momento assim que você possa colocar qual foi o clímax alto, né, teu como escritora no momento da escrita. Olha só, tem um conceito da literatura que tem uma obra da Clarice Lispector que os teóricos da literatura ilustram como uma obra que dá esse clique nesse conceito, que é o conceito de epifania. Né? A epifania digamos assim, uma experiência, né, emocional, né, por vezes até espiritual, né, de você sentir realmente aquela emoção e saber que veio de uma sensibilização maior do que a sua capacidade ali
terrena de sentir, né? Que é justamente algo que pode acometer o autor e o leitor, né? Então, assim, tanto o autor quanto o leitor têm emoções, né? Eu falei do Inocência Imaculada, que foi extremamente pesado, o sentimento foi de agonia ao escrever, não foi um conto que eu escrevi numa sentada, de jeito nenhum, tá? O Rio de Sangue, mesmo assim, emocionada, escrevi, mas o Inocência Imaculada pesquisei e foi, assim, pesado pelo próprio tema. E o conto também é O Odor do Perdão, né? Então, assim, o último conto, que é o menorzinho, mas, assim, me provocou muito sentimento, né? Justamente pelo tema do perdão, né? Uma pessoa que a gente poderia julgar e dizer não merece, errou demais. E Jesus redimiu, né? Jesus, inclusive, naquele encontro, né, entre Maria ali e Simão, ele fala, né, explicitamente, né, ao ser julgado, ao ser censurado, né, por um dos seus discípulos, contou a história dos dois devedores, né? Então, assim, a gente vê que Jesus ele tinha um olhar empático para as dores humanas, né? Então, isso, o amor de Deus, né, esse perdão para qualquer pessoa, inclusive para os piores elementos aos nossos olhos humanos, é algo que me emociona, né? E foi por isso que essa obra foi escolhida, né? E esse sentimento de epifania foi assim, aconteceu comigo em vários contos, não só nesse, mas em outros que estou escrevendo. Tem um que está nessa nova coleção, né? Que é, digamos assim, a continuidade do Rio de Sangue, que é uma carta que Batseba vai escrever para o seu primeiro filho, né? Aquele que faleceu, né? Porque o adultério de Davi, gente, ele foi tão pesado, né? Assim, a consequência veio, né? Deus perdoou, foi o homem segundo o coração de Deus, mas a consequência veio na vida dele. E daí esse sentimento da mãe, né? Diante da perda. E foi assim, foi terrível escrever, sabe? Foi terrível. E por muito tempo, assim, parei para continuar e vinha aquela emoção, assim, porque eu acho que não há uma dor maior do que essa, né? E quando você externaliza isso, você se coloca sob o olhar do outro, pensando no que alguém pode pensar diante de uma dor dessa, você se sensibiliza, né? E você sente um pouco, né, guardadas as proporções, do que aquela pessoa sentiu. Eu estou aqui com a contracapa do seu livro, né, em mãos, olhando aqui ao final, e eu gostaria de destacar uma frase que tem ali, ó. Ao ler Rio de Sangue, de Amor e Outros Contos, você vai descobrir que o amor divino transborda ao longo da história da humanidade e acima de todo o qualquer outro sentimento, né? Então, quer dizer que nós devemos ter o olhar, né, de Jesus, como você também mencionou ali, né, no conto Perdão. E isso serve para a nossa vida. Eu acho que tudo leva para nós. Eu queria, assim, só para a gente finalizar, Sara, eu queria que você colocasse aí para a gente o que nós podemos hoje levar para a nossa vida espiritual. Qual que é o maior desejo que você, como autora, deseja que cada adolescente que leu, cada aluno do 8º ano que leu dentro das escolas aqui adventistas da região central paranaense, aqui de Curitiba, do interior do Paraná, qual que é o sentimento que você quer que fique guardado no coração de cada adolescente? Então, gente, olha só, quero primeiro, assim, agradecer novamente por todo o carinho e vou deixar com vocês, já que a gente é formado não só por aquilo que a gente pensa, mas principalmente por múltiplas vozes e ideias de outros autores, vou deixar uma mensagem com vocês da Maria Tereza Andrueto, nesse livro aqui que eu estou lendo, Por uma Literatura Sem Adjetivos, que ela vai contar que uma vez ela estava numa estação de trem e ela começou a observar ali a movimentação das pessoas estranhas que ela não conhecia. E ela começou a pensar, nossa, ali, né, um monte de gente estranha, ali vai uma pessoa que sente como eu. Ali vai uma pessoa que também tem problemas como eu. Ela começou a ter esse olhar, tentando enxergar ali o sentimento e a vida dos outros. E ela diz o seguinte nesse livro, olha só. Queria guardar algo permanentemente que resistisse à fugidia corrente do fugaz, mas é alheia à vida dos outros? Por acaso não vemos na dos outros a própria vida e com a própria vida as nossas próprias misérias? Olhar então nas vidas alheias para nos vermos, ou o que é o mesmo, contar as vidas alheias para dar conta de nosso modo de ser e de olhar.
Então, essa mensagem que eu quero dizer para vocês. Olhem com olhos de empatia para as outras pessoas. A gente está vivendo um momento que expõe as nossas fragilidades como sociedade, como pessoa. Expõe os nossos egoísmos, né? Mas a gente vive numa sociedade extremamente desigual, em diversas facetas e aspectos. É importante que a gente tenha dentro de nós, né, como pessoas humanas, né, não só como leitores, mas cumprindo aquela determinação que Deus nos deixou, que a gente possa amar mais os outros e não só a nós mesmos, né? Que a gente possa se amar, sim. E isso é muito pregado aí pelos coaches da vida, né? Se ame, mas que a gente possa cada vez mais exercitar isso, amar o próximo e ter esse olhar de empatia para com nossos colegas, familiares, né? Os nossos pais, os nossos professores. Cada um está tentando dar o seu melhor na sociedade, né? Que nós, vocês aí como alunos, né, possam estar realmente colocando isso como uma regra áurea na vida de vocês. Eu quero agradecer, sabe, em nome de toda a associação, equipe de professores, equipe de coordenadores, equipe de alunos também, dos alunos, a tua dedicação, esse momento para trazer um pouquinho a aprendizagem para nós, né? E eu gostaria de mencionar o seguinte para a galerinha que mostre esse livro para um amigo, para uma amiga que ainda não tenha lido, né? Ou de repente conte para esse colega, para esse amigo, um dos contos que você se emocionou, né? E possa trazer essa empatia, essa alegria e o gosto pela leitura, né, Sara? Então, assim, nós agradecemos, Prof. Sara, por toda a tua dedicação, por tudo que você tem feito. E agradeço também você, aluno do 8º ano, que dedicou esse tempo para estar nos ouvindo, estar ouvindo especial a Prof. Sara. E nós deixamos aqui os votos de sabedoria, felicidade e que Deus possa estar te abençoando na tua vida, tá, Sara? Foi um imenso prazer estar pela segunda vez contigo, né? Espero nos encontrar pessoalmente, nos conhecer um dia, quem sabe, né? E vejo que o lado positivo da pandemia está sendo esse, conhecendo novas pessoas, assim como você. Muito obrigado, pessoal. Estamos encerrando, então, a nossa live de hoje e esperamos você na próxima. Um grande abraço. Valeu, Beijo. tchau, valeu, Tchau. Cris.